E o João deixar que que o café teológico é um momento que nós temos aqui na Igreja Cristã Manancial da Graça, onde a gente examina as Escrituras, a gente fala sobre Deus e sobre a vida, e com isso a gente vai colocando um pouco da nossa visão, do nosso pensamento, do que achamos sobre determinados assuntos que debatemos aqui no Café Teológico. É também uma formação de obreiros. Através do Café Teológico, nós abrimos a Igreja da Barra, que infelizmente não deu continuidade por causa de um problema do prédio, que estava com problema na CAGES, já vinha antigo e não foi ajeitado, e também um problema da estrutura metálica lá, que uma goteira terrível, e nisso tudo seria mais de 15 mil reais, e o proprietário do prédio não quis assumir. Então nós saímos de lá, mas os obreiros estão aqui servindo ao Senhor, e na próxima oportunidade que o Senhor quiser abrir, será aberto para que continue a nossa igreja nessa região mais para lá, ou Cidade Oeste, até o Henrique Jorge por ali, Será uma coisa do futuro que vai acontecer, que não é preocupação também nossa não. Então, aqui formam os obreiros, daqui saem missionários, daqui saem, mas até lá, a gente, como eu estava falando, e que a gravação caiu, nós aqui não somos muito de ficar discutindo questões, mais questões e questões, e perdendo tempo com isso. Nós conversamos, debatemos, batemos esse papo aqui, que é muito construtivo, formamos, teologicamente, sem ser essa teologia já existente hoje no mundo, que é uma teologia muito tendenciosa, muito, eu creio, de uma forma muito débil, doentio, porque são convicções sobre Deus que nós não concordamos. Nem concordamos com o calvinismo, porque nós percebemos que fere a essência de Deus, que é o amor. Nós não cremos no determinismo, nós não cremos nesse calvinismo ultracalvinista, e nós não também cremos totalmente sobre o arminianismo, Há coisas que nós tiramos. Então nós não seguimos 5 pontos de um nem 5 pontos de outro. Nós somos libertos, não pertencemos a convenção nenhuma para estar dando satisfação a tal convenção, tem que ser aquilo. É uma igreja independente, como foi perguntado para a gente, Somos uma igreja independente. Nós pensamos de forma equilibrada, existem pontos bons no calvinismo, pontos bons no arminianismo, e nós ingerimos isso, e também temos nossos pontos de vista, onde a teologia da graça supera tudo. A teologia da graça aqui é a base de nós crermos. E a nossa hermenêutica é Jesus de Nazaré. Como o Caio Fábio disse, que teólogo só existe um, e pronto, e ponto, foi Jesus, porque foi o único que definiu Deus. A gente nunca vai definir totalmente Deus, sempre vamos ter esse questionamento, vamos ter dúvidas, vamos ter essas coisas, ou então dizer uma coisa achando que é verdade e nem é, só porque aprendemos assim que seja uma verdade, e nem é. Como nós sempre temos que ter a mente aberta para estar aprendendo, que nem tudo que a gente aprendeu no passado mas o que nós estamos construindo, aprendendo, vai se tornando algo que também não vai ser concreto, porque ninguém vai ser dono da verdade, Deus é além dessa verdade que conhecemos. Então isso é bastante legal também, é muito bom, para que o homem não se glorie, dizendo nós temos a verdade. Os fariseus achavam que tinham a verdade, e Jesus disse que eles não tinham essa verdade, eles entenderam tudo errado. Aí vem Jesus e explica que verdade é essa, que era ele mesmo, e o jeito dele de ser, que é uma contramão de tudo que a religião até hoje propaga, Hoje eu tenho um debate aqui com os irmãos, que eu até incentivei no grupo do WhatsApp, e eu espero que você que está do outro lado entenda, que é uma forma de pensar, de ouvir os irmãos aqui, o que eles acham, os que quiserem, lógico, conversar e explicar ou falar alguma coisa, não é obrigado. Eu estava questionando com eles o seguinte: há pessoas que chegam para a gente e dizem assim, se Deus é amor,
e também se Deus é soberano, e também que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, e principalmente porque Ele é amor, que a definição sobre Deus é que Deus é amor, porque peça ali, João, para ele parar lá, porque vai interromper a gravação, por favor, queridos. Então, por que é que Deus permitiu o anjo ali, como que é chamado Lúcifer, que não é nem esse nome, né? Mas tudo bem, esse anjo que era anjo de luz e de repente se tornou um anjo mau. Por que é que Deus deu um livre-arbítrio aos anjos? Para que eles se tornassem diabos, para que eles se tornassem demônios e fizessem uma bagunça no céu e fossem expulsos. Então, por que deu essa liberdade a eles? Se ele sabia, porque ele sabe de tudo, que dando esse livre-arbítrio eles teriam a decisão de com que seguir, então por que Deus permitiu isso? Outra pergunta é porque deu também para os seres humanos, porque Adão e Eva usaram o mal, esse arbítrio, e Deus sabia, porque Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Então as respostas geralmente vêm tanto de calvinista, arminiano, outros, vem mais ou menos parecida. Já os calvinistas dizem, não, Deus já determinou, predeterminou tudo, porque Ele é Deus, Ele é soberano e ponto final. Sim, mas se Ele é bom, se Ele é Deus, por que Ele não usou essa soberania, Ele não usou esse poder que Ele tem para ser tudo paz, tudo bem, tudo maravilhoso, viver em harmonia com os anjos e viver em harmonia com os seres humanos? Ou seja, por que Ele não retirou as decisões de anjos, decisões de pessoas? E por que Ele ia dizer assim, eu vou determinar que alguns vão nascer para ir para o inferno e outros vão nascer para ir para o céu, porque eu sou Deus, eu sei de tudo e ninguém me questione. Mas por quê? Porque Ele vai fazer algo que vai maltratar as pessoas? Ou você já sentiu na pele a dor de um africano, uma criança morrendo de fome? Porque uma coisa é a gente dizer assim, não, que Deus é maravilhoso, Deus sabe tudo que faz. Sim, Deus faz isso, acabando com esse cidadão, com essas pessoas assim. Não é Deus não, pastor, é o homem. Sim, mas através do livre-arbítrio do homem, ele administra mal o mundo. E aí? Não, mas Deus não deu livre-arbítrio ao homem, o calvinista pode dizer. Isso já é determinado por Deus para que a glória dele seja manifesta. Eu preciso minha glória ser manifestada através da dor do homem? Não, é para que a graça seja manifestada. Sim, que graça é essa que vai ser graça através da desgraça? Por que isso? Então, as respostas que a gente recebe, geralmente vai contradizer com a pergunta inicial. Se eu sou Deus, se eu sou todo-poderoso, por que eu não eliminei todas essas teses, essas possibilidades, e que todo mundo vivesse em paz? Todo mundo tivesse saúde? Não, pastor, mas um dia a saúde vai voltar na Nova Jerusalém. Sim, mas até lá tanta desgraça, tanta gente morta. Aí chega outros teólogos e dizem assim, não, é por causa é um mistério. São até mais sinceros, que não tenta justificar nada não. Diz logo assim, é um mistério. Né? Teve um que me respondeu recentemente assim, é um mistério. Porque tentou ali, mas e o que contradizia? Porque o que se fala hoje, responde, é baseado ou no arminianismo, ou então no calvinismo. O teísmo aberto ainda tenta escapar, né? Com as falhas deles. E não, Deus não sabia. Eles dizem que Deus não sabe o futuro. Né? Deus constrói a história com o homem. Segundo o teísmo aberto. Não é o que nós cremos. Amém, igreja? Deixar bem claro, porque depois aí a pessoa pode cortar, né? Colocar só essa parte. É meio perigoso essas coisas. Não é isso. Nós estamos aqui incentivando você a pensar. Agora, não pense com as respostas que já existem. Porque no fundo ela vai se contradizer com o início da pergunta. Se você disser que é o livre-arbítrio, sim, então por que deu o livre-arbítrio? Se você disse não, para que se manifeste a graça, então por que essa graça é em cima de desgraça? Por que não evitou a desgraça, não é Deus? Você queria que seus filhos nascessem com muitas enfermidades, com muitas doenças, sofressem, só para depois você ser glorificado em cima dos seus filhos? É uma coisa que a gente tem que pensar no nosso também, no nosso... puxar para nós, sabe? Porque nós estamos bem aqui. Nós estamos tomando café, estamos comendo pão.
A gente tá no ar-condicionado, pessoal, sabe? A gente vai pro shopping, tem roupa legal. Eu tô com a camisa mais linda do mundo, que se chama Ferroviário, né? Ferroviário o quê? Um esporte clube, não? É? Ferroviário, sei lá, que nem eu sei. Torcedor sem futuro, não sei o nome de um jogador. Aqui tem o atacante, goleador, irmão dela, da Kelciane. Filma aí a Kelciane. É irmã de quem, do jogador? Maxwell, tá vendo? Então estamos famosos aqui, o Café Teológico está famoso, né? Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos bem, cara. Temos celular, estamos filmando, sabe? Tá legal, tá bom. Temos carro, né? Temos um dinheirinho para botar gasolina, não é verdade? Tem hora que a gente vai lá na Chica lá comer galinha caipira. A gente tá bem demais. Eu queria que a gente desse uma viajadazinha lá na África, no final dela. Lá naqueles países, né, pobres, as crianças secas, que nem conseguem ficar em pé, morrendo de fome, sabe? As doenças, as mazelas do mundo inteiro, as mortes, os grupos matando outros grupos só porque não concordam com eles. Enfim, tem tanta coisa para fazer. Essas tragédias, né, da natureza, sabe? Gente sendo sobre terra, tanta coisa, tsunami, sei lá o que, isso aqui. Eu já sei a resposta, viu? A resposta eu já sei. O homem usou mal o livre-arbítrio. Quando há uma enchente é porque jogou o lixo no chão. Isso é coisa do homem, tal. Então, por que não fez um homem, um juízo, um juízo perfeito, que não precisasse dessas coisas e que o paraíso sempre fosse paraíso? Então, que Deus já determinou tudo isso? Sim, porque determinou. Se Deus é amor, por que já tem o determinismo? Que todo mal que existe, Hitler matou, mas Deus permitiu e determinou. Para quê? Não, porque teve um que respondeu assim que eu fiquei assustado. Aquilo que Hitler fez, aquelas torturas, serviu para a medicina. Foi desse jeito. Pasmem vocês. E é um teólogo protestante, reformado, que disse isso. Aí eu fiquei assustado. Quer dizer que é... Sim, porque tudo é permitido por Deus. Não cai um fio de cabelo, senão que o Senhor não permita. Hitler só fez porque Deus permitiu. Satanás só faz o que Deus permite. Aliás, Satanás Deus é o dono do inferno. Tem a chave do inferno e da morte. Tudo é Deus. Tudo que se faz é porque Deus permite. Então, por que Deus vai permitir isso? Porque Deus vai permitir que um Urias escreve a história da Davi, dizendo assim: Urias, tu vai ficar doido para aquela dona, e depois tu mata o cara, macho, sabe? E depois tu casa com ela de novo. Aí depois nasce Salomão. Então, assim, eu particularmente eu não creio nessas histórias que Deus escreve. E alguns dizem assim, Deus escreve certo com linhas tortas, né? A voz do povo é a voz de Deus. São tantas coisas que são ditas aí que eu fico assustado. Então eu queria dar uma oportunidade a vocês para a gente debater sobre isso. O que é que vocês acham? E você que está do outro lado aí também pode ficar pensando. Eu sei que você tem a resposta, então tem os comentários aí, né? Manda brasa nos comentários, tá bom? E o Alisson vai ficar lendo aí e vai estar dizendo pra gente o que foi que a pessoa pensou e disse. Alguém quer começar? O Alisson, alguém, uma pessoa? Vai, Alisson, eu sei que já veio afiado mesmo. Não, o quê? Pode falar. Começa por ti, mano. Vamos ver a heresia logo aqui, começando por aqui logo. Só fala se quiser, viu? Eu quero deixar vocês livres. E aí, Alan, o que é que você acha? Responda o que você acha. Você não é obrigado a responder como a gente quer, não. Ninguém entendeu. Você é livre aqui. Você fala o que você achar. Viu? Não se preocupe. Não, eu não tenho muito ponto de vista sobre esse assunto, porque isso eu não me preocupo com esses questionamentos. Eu já tive muitos colegas que são ateus que sempre perguntavam isso, né? Lá na Paraíba. Uma pessoa perguntar a você, o que você vai responder? Não, eu estou dizendo o seguinte: o que eu sempre digo é que eu creio na Bíblia, ela é genuína, ela é tudo. Então, se um ateu vem questionar comigo, se ele não acredita na veracidade da Bíblia, então não há questionamento com ele. Então, eu sou muito claro nesse aspecto. Eu não questiono, tá bom? Agora, o que eu digo é o seguinte: essa questão de que
Deus é amor, tal. Essa questão de Deus ser amor é da natureza do Senhor, de ser amor. Então, é mais que isso. Então, assim como o pastor já falou algumas vezes sobre essa questão do que é Deus ser amor, o que é esse amor, mas essa queda do homem, desde Adão, a África está sofrendo. Esse sofrimento não é só na África, não. É um sofrimento, não é um sofrimento só de lá. A gente expõe, porque aos nossos olhos ela é um país de terceiro mundo, mas nós também somos. Mas esse problema de sofrimento vem desde a queda. Esse problema de sofrimento vem desde a queda, né? Para mim, essa questão de ser sofrimento. Então, porque eu não penso no sofrimento apenas no sofrimento físico, mas tem mais sofrimentos do que o sofrimento físico, né? Que é o distanciamento de Deus e tudo. E eu vejo o seguinte, que a permissão de Deus, no aspecto de que, como Deus é amor, ele por amar o homem, ele permite que o homem tenha esse livre-arbítrio. Então, da natureza do homem, Deus permite que o homem tenha esse livre-arbítrio. Por isso que muitas vezes não há essa interferência de Deus. Muito embora a Bíblia registra várias vezes que quando Deus atuava no Velho Testamento com o povo de Israel, com um propósito que Deus expôs para os profetas registrados, havia esse momento do Senhor. Mas essa visão que o Senhor permite que o homem tenha esse livre-arbítrio, que Deus não interfere, porque mesmo ele tendo essa tricotomia, né, onisciente, onipotente, onipresente, ele não interfere porque ele por esse amor que Deus tem pela humanidade, e esse não é aquele amor que quando a gente como é que a gente diz assim, um amor possessivo, não, ele deixa o homem. Mas aí, não é só do século XXI, isso vem desde a queda do homem, esse problema de sofrimento. Então, não tem. A questão ainda continua, segura aí. A questão, né, o arminianismo sendo explicado, né? Então nós somos mais arminianos do que calvinistas, no caso da manancial. Não, é para você. Não, eu estou só direcionando. Ah, tá, porque está filmando do outro lado, não tinha visto aquela câmera. Então vamos lá. Está parecendo a Globo aqui, né? Está cheio. Então vamos lá. A questão não é a resposta arminianista nem calvinista. Por quê? Porque a pergunta ainda está, nós estamos puxando para o início. Por que, para os calvinistas, Deus determinou tudo isso? Podendo ter habitado. A pergunta é essa. Por que, arminianista? Por que Deus deu esse livre-arbítrio para as pessoas? Sabendo que ia acontecer, que ele não olha tanto o calvinismo como o arminianismo, sabe que Deus é onisciente. Teísmo aberto não. Né? Mas o calvinismo e o arminianismo, nós sabemos que Deus sabe o futuro, sabe de tudo que vai acontecer. Não é verdade? Então, se Deus sabe de tudo, por que deu o livre-arbítrio? Então, por que determinou tudo isso? Podendo evitar o homem sofrer. A pergunta não é nem muito para o ateu. Como você disse, o ateu não crê em nada mesmo. Então a pergunta é mais, a resposta é mais para o crente que tem seus questionamentos, suas dúvidas, que tem medo até de falar para alguém, porque vão dizer que ele está duvidando de Deus, que ele está endemoniado, que ele está possesso com o espírito maligno. Então muitos não falam por medo, mas tem um questionamento e tem medo até do castigo de Deus. Eu não vou pensar nisso, vou sair em nome de Jesus, irmão, porque Deus vai dar uma surra em mim, vai acabar com a minha vida. Então, porque a teologia do medo é que norteia tanto o calvinismo como o arminianismo. Ela norteia a teologia do medo, da culpa. Você tem que andar na linha, se não andar na linha, Deus vai castigar você, você vai para o inferno, você vai sair e tal. Então fica aquela pressão psicológica da pessoa. E eu até aconselho você ouvir um pouco o Caio Fábio sobre isso, que ele explica muito bem, né? O Ed René também explica muito bem essas questões, dessa pressão que a religião faz. Tem uma pregação do Ed René que eu aconselho você ouvir, até em termos críticos mesmo, não estou dizendo você engolir não. Você, como crente benéfico, fica ali observando. É a ilusão da religião. Escutei ontem, muito boa. Então, entendeu, Elano? Tirando aí o livre-arbítrio, digamos que Deus não vai dar o livre-arbítrio ao homem, porque sabe que vai fazer besteira. E está fazendo até hoje. O sofrimento é mundial, eu dei só um exemplo. Não foi um exemplozinho. A gente mesmo sofre. Eu sofro há 43 anos, diabetes. Vocês pensam que é fácil? O sangue está lá, perturbando, acabando com os organismos dentro. Não é fácil não, é difícil. Viu? Dá uma fraqueza às vezes, dá uma moleza no cara. Vem outras perturbações no rins, etc. Eu não vou nem
esticar, assim, vou sair doente hoje aqui. Um dor em tudo que é canto. Existem outras coisas que são dores sentimentais, dores emocionais, traumas, né? Gente que é violentada quando é criança. Enfim, é muita coisa. Gente que sofreu muita liseira quando era rapaz, hoje está rico, como Elano, né? Glória a Deus, aleluia, superou, né? Já andava com o sapato com a sola aberta assim, pregando. Não podia nem se ajoelhar na igreja, que o cara estava a sola aberta com o sapato. Mas hoje está aí, todo rico aí, bilionário, glória a Deus, aleluia. Entendeu? Vocês entenderam? Então continua a pergunta, viu? Continua a pergunta. Não na questão do livre-arbítrio, nem do determinismo. É porque eu me baseio muito na questão das escrituras. Então, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento se resume tudo em Jesus. Jesus é o foco de tudo. Nessa questão do sofrimento, se é psicológico, em todas as esferas emocionais, o resumo disso tudo é que o segredo é nós estarmos perto de Jesus, nós buscarmos Jesus. Ele mesmo cita em Mateus 11, né? Em Mateus 11, 28, até o pastor expôs uma explicação, outra visão do que seria isso, quando eles vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Quando ele cita isso, por exemplo, nós trouxemos para hoje, independe de que situação você tá vivendo, não importa se é o sofrimento, mas quando nós passamos pelo sofrimento, mas quando nós passamos com Cristo, nós vemos que isso é nada, porque eu gostei quando o Alisson falou quinta, que ele disse o seguinte: nós temos no máximo 100 anos para viver. Mas depois da morte, vem-se a eternidade, né? Então, que são 100 anos no meio de toda a eternidade. Eu gostei dessa frase, quando eu for pregar aqui, ele não estiver por perto. Quando ele não estiver por perto, eu uso... Não, quando ele não estiver por perto e eu for pregar, eu vou citar isso, entendeu? Vai ficar bem muito, todo mundo vai chorar, tá? Deixa o João agora falar aí. É o cabo intelectual, então. Ele é bom, gente, é mas é bom. Eu penso o seguinte, que tudo que acontece e que já aconteceu, que ainda vai acontecer, tudo é para o propósito de Deus, é um propósito dele, né? A gente não vai nunca entender por que alguém sofre, por que existe rico, por que existe pobre. Eu acho que era o propósito de Deus, é dele, né? Tanto, se você for ver lá no Velho Testamento, lá na época do rei, que teve aquelas 10 pragas, né? Ali Deus tinha um propósito. E a palavra de Deus diz que ele endurecia o coração do rei. Então, se ele poderia amolecer o coração do rei também, não poderia? Então, o que ele fez? Ele endurecia o coração do rei para que as 10 pragas acontecessem, para provar que ele é que é o Deus, ele é que é o superior. Então, eu acho que essas fomes, essas coisas que acontecem nesse mundo, que já aconteceu, e guerra e tudo, eu acho que tudo tem um propósito, tudo Deus tem aquele propósito. Ah, uma criança... Através da dor do ser humano. Através da dor do ser humano. Deus quer ser glorificado. Uma maneira, ele quer ser... Pronto, às vezes você vê assim, você vê uma situação de um... por exemplo, eu até comentei com... Não sei se eu devo falar isso ao vivo, né? Eu até comentei isso com a Sandrinha, a respeito do irmão dela, que o senhor deve conhecer. Sim. Que era um cara, gente boa, trabalhava e tudo. E aconteceu aquele acidente, foi um milagre, ele não morreu, né? Tá vivo até hoje. Aí uma vez comentando com ela, eu disse: rapaz, às vezes tem um propósito de Deus na vida de vocês tudinho, através dele, às vezes através do sofrimento dele, Deus leva todo mundo aos pés dele. Então existe todo um propósito. A gente não dá para entender esse arrodeio que Deus faz para chegar a um propósito. Então eu creio muito nisso aí, não? Sofrimento é como o próprio Jesus, sempre vai ter pobre, sempre vai sofrer, sempre vai ter gente que vai sofrer. Lembre-se que a pergunta original que eu fiz ainda não está sendo respondida, mas amém. Vocês estão respondendo em coisas existentes agora, o que a teologia responde. O senhor perguntou por que, já que Deus sabia que ia acontecer, por que ele deu esse livre-arbítrio? Ele permitiu o livre-arbítrio, que o homem ia fazer besteira. Quanto a essa pergunta aí, eu vou. Aí por que do outro lado do determinismo, né? Por que Deus vai usar uma pessoa, lascar a pessoa, quebrar a pessoa, alejar a pessoa? Para poder chegar ao propósito. Para que ele seja glorificado e salvar as pessoas. Isso é o bom desejo de Deus no início da criação, de tudo isso. É complicado. É complicado porque a gente não dá para entender realmente essas questões, não dá para entender. Porque existe
teoria que Deus fez o plano de salvação depois de Adão e Eva, ou foi antes de Adão e Eva. Eu creio que foi antes de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva já tinha um plano de salvação, que era enviar o filho dele no futuro e tal, para salvar nós todos. Tanto que ele já sabia o que ia acontecer. Tanto ele já sabia o que ia acontecer. Já deu o resgate, olha aí. Já deu o resgate. Que eu tô querendo chegar. Foi antes de tudo, antes da queda de Adão, né? Antes da queda já existia um plano de salvação, Exatamente. que era Cristo, né? Que ia ser. Porque Deus sabe de tudo. Sabe de tudo. Então, agora, por que ele permitir que vá, aí sinto muito, mas essa resposta eu não sei não. Tudo bem. Boa resposta. Quem é o Mas próximo? olha aqui. Quem é o próximo? Vamos lá, aí é a Graça. Quer ver? Ele vai responder. O Lucas já sei. É Graça. É Graça, quer saber não? É Graça, né? Não, eu Mas penso. fala, Lucas, Eu vou falar aqui, rapaz. Fala o que você falou lá. Não, eu tava vendo aqui que a resposta, ela não se encontra nem na vertente calvinista, nem na vertente arminiana. Acho que a resposta dessa coisa que muita gente pira, né, pensando, nenhuma dessas duas vertentes pode explicar, porque vai para arminiana, aí a calvinista vem e tenta bater. Vai para calvinista, arminiano vem e tenta bater. Então eu creio que existe histórias diferentes, coisas a se conjecturar de maneira diferente, né? Por exemplo, Noé, aquela questão da tragédia que teve, e Noé foi escolhido, que a questão da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, que tinha um povo lá, que Jesus falou que se encontrasse um em 100, foi isso? Que Deus ia resgatar. Então eu creio a questão eu penso assim, eu penso a gente como se fosse formiguinha, a gente fosse formiguinhas, né, do tamanho da grandeza de Deus. Que muitas das vezes Deus não tem por que tá se intrometendo nos assuntos do ser humano, nessa questão de guerra, se foi ele próprio que causou, né? Mas eu também creio na vertente que Deus vai, e quando tem intimidade com a pessoa ao ponto de ir lá e interferir, né, o dedo dele, né, que é o Espírito Santo, vai lá e faz mudar a situação. Então o meu pensamento foge dessas duas visões, entendeu? Agora eu não sei bem explicar isso, né? Mas como eu falei, eu acho que tudo começa na graça e termina na graça de Deus. Tudo foi arquitetado já, tudo foi planejado. Aí está entrando pro determinismo, né? Mas aí também tem a vertente do arminianismo, questão do livre-arbítrio, né? Por isso que... o teísmo aberto, nós não vamos citar aqui também, né? Qual é o teísmo É aberto? que Deus não deixou o futuro assim. Eles estão construindo juntos, uma pessoa. Entendeu? Está sendo escrito junto com o homem. Aí essa vertente que nós não estamos... Eu creio que a questão do tempo de Deus, o Kairos, né? Eu acho que ele é dono, ele passeia entre o passado, o presente e o futuro. Eu creio que ele tem poder sim para saber o que tem para vir para frente. Bem? Eu digo assim, o pessoal que está ouvindo, o pessoal que está ouvindo aí o programa, o Café Teológico, a gente está falando de todas as vertentes, os pensamentos que existem hoje, sabe? Nós não estamos tomando partido por nada, apenas estamos conversando, entendeu? Conversando, aqui é um café, a gente bate um papo. É relevante? Pode ser porque nós não temos que ter medo de conversar tudo, não. Não é relevante quando a gente tem medo de falar de alguns assuntos. Por exemplo, qual é um dos grandes tabus hoje dentro da igreja evangélica? É o sexo. É um tabu muito grande. Se for falar, dá um problema tão grande. Não, isso não se fala no altar do Senhor. Entendeu como é o negócio? Então tem muitos tabus, né, que as pessoas têm, esses medos, essas barreiras. E a gente vê Jesus falando abertamente sobre tudo. Ainda bem que ele não estava na sinagoga, porque talvez ia dar mais problemas se ele estivesse dentro da sinagoga. Mas ele estava normal, porque no templo ele era muito questionado para ele falar o que ele queria falar. Fora do templo ele era templo no coração de cada uma das pessoas. Era bem diferente. Então, eu sei que as respostas que vocês vão dar são diante das vertentes existentes. Isso aí eu sei. Tanto que ninguém, né, conseguiu ainda chegar onde a gente queria dizer. Por quê?
porque vocês estão certos, vocês estão respondendo segundo as vertentes que existem. Agora eu queria que você esquecesse as vertentes um pouquinho e fosse no início. Tem resposta? A pergunta agora está mudando. Há resposta para isso? Por que é que Deus não aboliu o livre-arbítrio e não ficou determinando tudo? Ou então quis construir com o homem, como tem esse Macbeth, sei lá. Há uma resposta para isso? Vai, Alisson. Volta para o Alisson lá. É difícil. Eu acho que não fale em coração. Ninguém está querendo dizer nada, ninguém não, pelo amor de Deus. O pessoal que está nos assistindo aí, entrando agora, a gente está dialogando sobre essa questão dessa originalidade desse mal, né? Porque que quando nós olhamos muitas vezes dentro desse mundo de rede social atual, vários questionamentos nesse ponto, né? Principalmente nessas comunidades desses pessoal aí que tem a modinha da questão de ser o ateu, né, do século, o pensador do século, esses meninos que são levados por essas questões, é olhar para também uma construção daquilo que está se olhando dentro do parâmetro bíblico, né? Aquilo que nós olhamos na perspectiva bíblica é aquilo que teve como experiência humana com Deus, né? E essa experiência humana com Deus é narrada, ela é escrita e ela é passada ao longo de séculos. E quando nós começamos a analisar essas experiências, nós começamos a ver que há um crescimento e um amadurecimento naquilo que era atribuído a Deus, né? Ou aos deuses em si. Porque a construção da própria maldade humana, né, na questão daquilo que Gênesis inicia a construir a nossa história, ela se inicia a estar trazendo uma culpabilização ao outro, seja ao próprio diabo ou seja ao próprio o ser humano em si, né? E essa experiência que se dá ao longo da narrativa bíblica da questão do mal é trazida guerras em nome de Deus, né? Mortandade, né? Um questionamento que o pessoal faz, por que Deus mandou conquistar aquela terra e matar criança, matar gente inocente? Aí eu lhe faço a pergunta, foi Deus que mandou, né? Era Deus que estava nessa perspectiva ou era a interpretação vivida de um tempo e espaço social, cultural, de pessoas que pensavam dessa forma, né? Então essa construção daquilo que se origina, a origem do mal, dentro da perspectiva metafísica ou filosófica dentro do aprofundamento, aquilo que eu tenho como perspectiva de Deus é o que a literatura me diz como experiência de Deus. E a nossa experiência garante que aquilo que nos atribui como mal vem somente da nossa queixa. Porque a Bíblia nos deixa bem claro que, acima de tudo, o que se queixa um homem é dos seus próprios pecados, né? E é essa queixa que nós temos e de atribuir até mesmo a Deus a maldade que o ser humano faz, né? É meio complicado isso, porque é a fuga da sua responsabilidade. É a fuga daquilo que constrói como caráter em si. Porque se eu estou provocando o mal e estou atribuindo esse mal que eu provoquei em Deus, é meio que contraditório isso, né? É uma chargezinha que eu vi muito bem, né? De dois animalzinhos, um perguntava ao outro justamente isso, né? Por que Deus permitia tanta fome ao mundo, né? Aí a tartaruguinha perguntava assim, mas será que é Deus que permite ou é você que não ajuda, né? Ou é o seu egoísmo que não deixa você superar essas perspectivas daquilo que nós trouxemos como dano na nossa comunidade consumista, egoísta, individualista, né? Porque nós vivemos, até mesmo vamos trazer aqui para a nossa nação, né? Aquilo que nós temos como prioramento da maldade que nós vemos o nosso sertão passar tantas necessidades na questão de seca. Olha, eu tenho 30 anos de idade e eu acho que desde que eu me entendo de gente, eu acho que tem uns 50 anos para trás ou 80, né? Essa questão de seca. Por que não se resolveu ainda, né? Por que há tantos projetos, há tantas questões e não se resolve um problema tão simples? A gente vive dentro de um mundo que é para desvio de dinheiro, desvio de verba, e a gente está vendo isso aí, por graças a Deus, sendo colocado no ventilador aí. E é trazido isso dentro de uma consciência, né? Dentro de uma consciência daquilo que nós estamos fazendo. Qual é a perspectiva de maldade? Será que foi Deus que criou o mal, né? Eu gosto muito do pensamento a qual Deus criou seus filhos, né? E Ele só é Deus
criador de todas as coisas, o onipotente de todas as coisas, porque antes de ele criar tudo isso, toda essa bagaça que ele criou, ele teve a consciência que o cordeiro tinha que ser imolado antes de tudo, né? Ele tinha a consciência de Deus, como ele é Deus e soberano de todas as coisas, de saber que eu, para ser Deus, eu tenho que estar no controle e no domínio de tudo isso aí, embora eu sei que eles vão fazer, porque meus filhos têm a consciência disso, e até anjo ele não impediu de se revoltar, né? Então essa consciência daquilo que se traz na perspectiva de que Deus criou o mal, os demônios em essa construção, é uma consciência controversa, né? Porque Deus não criou nada disso, se tornaram isso, né? E se tornaram dentro de uma perspectiva do afastamento daquilo que ele teve com tanto agrado de se encontrar todo dia com a sua criação, né? A pergunta em cima disso. Ele, pode deixar com ele, ele se desculpa, mas pode deixar ali que ele vai já voltar. O cara é mais bonito que eu. Vamos passar uma imagem legal, né? Ninguém vai assistir o café da hora. Deixa eu pagar. O Alisson, entendi. Essa resposta sua é. Hoje é uma constante, é parecido, que nós somos chamados de uma mina disso mesmo, né? Mas eu quero enfesar vocês, eu quero perturbar. É isso aí, mas há muitos questionamentos em cima disso aí, né? De quê? Matente. Agora não chamei ninguém, mas o Júnior está aqui, né? O Júnior não vai. Minha filha, esqueci. Eu estou muito preocupado com as inscrições, essas coisas, mas. Obrigado, viu? Não, R$3, vai. Então, eu entendi. Mas há muitos questionamentos daquilo que as pessoas, quando me vê falando isso, uns colegas meus, né? Que eles falam assim, mas tu está colocando a experiência bíblica como uma experiência não mais divina, né? Porque quando eu digo que, olha, se lá está fazendo guerra em nome de Deus e não é atribuída assim propriamente a Deus, porque era o pensamento da época, era a construção do que eles entendiam de divindade, né? É como se eu estivesse tirando a divindade da Bíblia, não, né? Pelo contrário, isso daí é que a Bíblia não deixa se esconder, né? Uma coisa muito bonita que eu acho dentro da perspectiva do rei Davi, é que a soberania daquilo que ele era amigo de Deus, ao mesmo tempo, Deus não permite ele construir o templo, porque Deus fala para ele, cara, tuas mãos têm sangue de gente inocente. Né? Parece contraditório. Porque alguém pode dizer assim, não foi ele que mandou? Porque vem essa questão que muitos evangélicos não entendem, que ele explicou agora. A leitura que o judeu fazia era imputada tudo a Deus. E a gente tem que ter cuidado em ler tudo na Bíblia, literalmente, é um perigo. Arranca teu olho, para que não entre no inferno, né? Aí já pensou literalmente isso, meu irmão? Ninguém enxergava no planeta. Não tinha um olho que pudesse enxergar. Então, essa leitura muito literal, muito na letra, ela se contradiz. Aí você deixa a margem para uma pessoa dizer assim, após a lição, né? Eu acho que é a leitura que é feita que não são bem estudada, nem vista no contexto histórico. Mas voltando aqui, a pergunta é, diante do que você respondeu é um fato, realidade na Bíblia. Eu entendi, vocês aliás. A pergunta é, não foi criado nada, nem anjo nem nada. Eu estou chegando até na estaca zero. Não criei anjo, não criei nada. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Então eu sei de tudo. No caso Deus, né? Deus sabe de tudo. Eu vou criar um anjo, sabendo que ele vai fazer o que fez. E depois vai cutucar lá a mulher, e a mulher cutucando o homem, que até hoje não acaba nunca esse negócio, até a volta de Jesus, né? Esse cutucado aí que eu vou te contar. Essas interferências todas. Eu sabendo de tudo porque eu sou Deus. Por que é que eu criei o anjo, os anjos com livre-arbítrio, podendo escolher? Sabendo eu, onisciente, onipotente, onipresente, tudo, que essa minha criação ia gerar tanta desgraça se eu, na essência, sou amor. Não, amor também é justiça. Para com isso.
Justiça para justificar e salvar o homem. Pois é, bom, fala já sobre isso aí, é muito bom isso aí. Então as pessoas usam isso para punir os outros, né? Para matar o pessoal do tsunami lá, entendeu? Deus é justiça. É isso que eu estou dizendo, pessoal. A leitura é muito errada que fazem das escrituras, entendeu? Agora, eu queria ouvir o Alisson aí sobre isso, aquela pergunta que eu fiz bem antes aqui, no início, no alfa, viu? Pensando um pouquinho, né, naquilo que nós temos como limite do nosso pensamento, né? Porque quando a perspectiva paulina, ela traz essa perspectiva daquilo que Deus realmente já sabia de tudo, quando ele está deixando bem claro que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, né? Ele está justamente trazendo a perspectiva de que a soberania daquilo que Deus ele traz como o domínio de todas as coisas. Embora que no nosso tempo e espaço vivido, Deus está interferindo naquilo que o ser humano tem como limite tão grande. Se ele não interferir, a coisa se torna com proporções maiores, né? E assim, eu vejo que a construção daquilo que Deus fez era sabendo que ele, sendo Deus, né, ele teria que estar nesse controle de tudo. Porque se ele não tivesse nesse controle de tudo, nesse domínio de tudo, até mesmo da condição do mal que iria ser criado através da sua criação, ele não seria Deus, né? Ele não seria o que ele era, né? E ele poderia até levar a contrapartida essa acusação a ele, né? Que em vez de eu colocar a culpa no diabo, como Eva fez, foi a serpente, eu poderia colocar a culpa nele. Rapaz, foi tu que criou. Então essa construção, ela é uma construção de logicamente daquilo que nós pensamos nesse mundinho nosso tão limitado, né? Porque quando eu começo a pensar que a gente vive dentro de um espaço de tempo muito limitado, né? O nosso conhecimento é muito limitado, né? O que é um conhecimento trazido há 100 anos atrás comparado a 100 anos, não vou nem botar milênio, né? Há 100 anos atrás daquilo que nós temos hoje aí, nessa era da informação, é trazido dentro de uma perspectiva que isso daí vai mudar a cada dia o nosso pensamento, né? É crescer a cada dia a percepção daquilo que é o lapso, né? Nós vemos que os profetas, Jesus deixou bem claro que eles exultavam o dia de Jesus, né? Mas na perspectiva que eles também davam esses lapsos, né? Esse lapso de que o amor viria, de que a salvação viria, de que essa bagaça toda um dia ia acabar, né? Que isso daí não era uma coisa porque a eternidade teria sobre a punição do ser humano. Haverá um dia que essas coisas vão cessar, né? E aquilo que em parte nós sabemos agora, num dia nós saberemos com a sua totalidade, né? Então vamos resumir aqui o que é que nós pensamos como instituição manancial. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, né? O que nós pensamos? A nossa resposta é simples, bastante simples. Quanto a essa pergunta inicial, que é difícil de se entender, nós respondemos o seguinte: não tem resposta. A questão antes dos anjos, nós não temos resposta. Por quê? Porque não tem na Bíblia. Você pode procurar, você vai endoidar. Nós temos a partir de queda de anjo, né, na Bíblia, queda do homem. Então, claro, o que nós entendemos é o que está escrito. Agora, como o Alex falou, hoje conhecemos em parte, um dia, né? Com certeza Deus há de, se Ele quiser, né, explicar, eu vou pedir uma audiência com Ele. Eu vou pedir primeiro uma buchadazinha para poder a gente conversar melhor, né? Mas perguntar a Ele, eu vou perguntar. Se Ele disser assim, Fábio, cala tua boca, sim, senhor. Eu estou dentro, eu quero ficar perto do senhor, isso é tudo para mim, né? Ora, mas seu beijo. Então, o que nós temos resposta? Então, pastor, e aí? O que a Manancial tem como resposta? Em boa parte, talvez 70%, é essa que nós falamos hoje, que é a tendência arminianista, né? Que houve o livre-arbítrio e que ainda há livre-arbítrio, porque por calvinismo o livre-arbítrio acabou, né, com Adão e Eva. Não, nós entendemos que continua, por isso que administra errado, faz as coisas erradas e Deus fica ali naquela... Não queria isso, Deus não queria, Deus não quer ver sofrimento de ninguém, não quer ver maldade de ninguém,
Nós não acreditamos no determinismo, Deus usa isso aqui para maltratar, seu marido vai vir para Jesus porque primeiro ele vai sofrer isso aqui, aí ele vai... Nós não gostamos dessas pragas evangélicas não, entendeu? Essas coisas evangélicas nós não concordamos não, né? Eu sei que o povo gosta disso, entendeu? O povo, principalmente pentecostal, gosta desse negócio do medo, da ameaça. E nós não estamos nessa briguinha que tem, de um lado, os pentecostais que enfatizam o poder, que é bom, e cremos que é para hoje também, que é bíblico, e do outro lado, o que só enfatiza o estudo, a leitura, os dogmas, as doutrinas, são carregados de doutrinas e sentam-se nas cadeiras acadêmicas para sempre, sob doutrina, ou seja, tem a verdade. É como o Hernando Dias Lopes, ele fala muito bem sobre isso. Eu acho ele um cara bastante equilibrado, apesar de ser um reformador, né? Um pastor reformado, mas ele é muito equilibrado. Ele diz que o poder tem que caminhar junto com a verdade, os dois juntos. O problema é que as tendências das igrejas é um para um lado fecha e o outro para o lado fecha e ninguém tem acordo. Os extremos, aí ele mesmo fala que uma coisa puxa a outra, que tem que caminhar junto. Isso o Caio Fábio já dizia há quantos anos atrás, o Alisson? Tem uns 35, 40, né? Tem várias pregações na YouTube. Que ele fala, eu aprendi com o Caio Fábio sobre isso. Até aquele livro, né? O Espírito Santo, se eu não me engano. Ele também, eu até aconselho a ler. Sem barganha com Deus, enfim. O Caio Fábio sempre explicou isso muito bem, perfeitamente. E que agora o Hernandes Dias Lopes também, né? Explica bem, legal. Eu até postei no meu Face, né? A pregação que ele está falando sobre isso. Vocês dão uma olhadinha lá. Então a visão da Manancial é o seguinte, claro que a nossa visão tende mais para o arminianismo, não fechado, total, mas uma boa parte, que é que Deus deu um livre-arbítrio para que através do livre-arbítrio o homem provasse, ou o anjo, sei lá quem fosse, provasse que o relacionamento com ele é por amor e não por posição, por força, coagindo, e você tem que me amar, e não cremos num Deus que já determinou que o cara fosse condenado. Nós cremos que Deus morreu por todos, para todos, e o homem tem essa liberdade de escolher ou não.